Olá, gente. A gente vai começar aqui continuar nosso slide, né, sobre a Revolução Francesa, né? A gente já falou alguns pontos, né? Já falou da crise do antigo regime, falou da divisão da sociedade, e já falou da crise econômica que atinge a França, né? Esses problemas que nós conhecemos bem, né? A gente falou da revolta aristocrática, né? Os aristocratas não queriam pagar imposto, é claro, né? Então isso vai causar uma revolta também no meio da aristocracia, que no caso está falando da nobreza, né? Nós temos a Assembleia Nacional Constituinte, né? Que, que seria o que? Seria com a reunião do Conselho de Estados Gerais, que o rei ele sempre convocava, né? Para fazer decidir as questões relacionadas ao país, né? Que a gente já viu, né? O primeiro e o segundo estado. E é claro, o terceiro estado ele não vai aceitar isso daí. Então, o que vai acontecer? O rei ele vai mandar fechar a sala de reuniões, né? E o estado vai em direção a uma sala de jogos da nobreza, né? E onde vai ficar lá até exigindo, né? Fica lá até que se elabore a Constituição para o país. Isso vai ficar conhecido como juramento da Pela, né? Então isso obrigou Luís XVI a convocar as tropas, né? As tropas, consequentemente, né? E a revolta chega às ruas, né? Para reagir contra quer dizer, o fato do Luís XVI querer fechar o parlamento, né, a população vai querer invadir a Bastilha. A Bastilha era uma antiga prisão, uma velha prisão que é considerada símbolo do poder real, né, porque era onde os reis colocavam todos os inimigos da coroa, né. Foi uma tomada bastante violenta, né, porque lá tinha soldados, os soldados tentaram reagir, mas eram poucos, né, e eles não conseguiram conter a revolta da população. Lá eles acabaram sendo massacrados, né? Inclusive o cara que era comandante lá da Bastilha, né? Ele foi morto, né? E ele sendo lixado, espancado pela população, ele disse que ele chegou a falar logo, matem logo, né? Então foi uma tomada bastante sangrenta, na verdade, né? Então tem o fim do regime feudal e dos privilégios do antigo regime, né? Sem muito o que fazer, Luís XVI ele teve que aceitar, né, as exigências do terceiro estado, né? Não tinha muito o que fazer. E acabou a França virando uma espécie de monarquia constitucional, né? Com a Constituição. Então nós temos aqui nós temos aqui o que foi que aconteceu, né? Nós temos a abolição do regime feudal, a eliminação dos direitos senhoriais sobre os camponeses, e Urbano acabou com os privilégios tributários do clero e da nobreza, né? Nós temos aqui também a questão da redução do poder do clero. No caso, a redução do poder do clero que ele fala aqui é tomar os bens da igreja, né? Tomar os bens da igreja. A redução do poder do clero que ele fala que é pegar aquilo que era da igreja e tomar o poder, a riqueza da igreja, né? As terras da igreja. E acabou o quê? Subordinando o clero, né, ao Estado, né, à autoridade do Estado. Então o clero não está mais subordinado à autoridade da igreja, mas a autoridade do Estado, né? Então o Estado começa a querer tomar conta daquilo que é da igreja, né? E isso gerou muita confusão com o Papa, né? Claro que o Papa não ia aceitar isso daí. E criou a divisão no clero, né? Porque muitos clérigos, né, ficaram daquela decisão. Ou eles fugiam da França, né? Da perseguição, porque houve realmente perseguição mesmo, né? O caso de clérigos que foram perseguidos mesmo, né? Mais na frente a gente vai ver que algumas igrejas eles chegaram até fechar e transformar algumas igrejas até em livraria, em biblioteca, né? Provavelmente em biblioteca, não dizendo, né? Provavelmente que seria como exemplo. Aquelas historinhas que não são contadas, né? Mas houve sim, então, alguns religiosos que eram descontentes, né? Acabaram tendo que fugir da França, né? Uns propriamente para tentar de fora reagir. Outros resolveram ficar, né? Porque muitos não queriam abandonar os fiéis ou tentaram de lá de dentro tentar lutar contra a revolução. Então nós temos aqui a chamada Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, no dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia Nacional, e nós temos aqui os direitos, né, que seria aprovado nessa declaração, que é considerado como uma referência, né, hoje em dia, né? A questão da defesa dos direitos humanos, só que não foi tão bem assim não, gente, né? Não foi tão bem assim não. Então aqui respeito pela dignidade da pessoa humana, né? Se a gente for falar das guerras, né, da fase do terror, né, a gente vai ver que não foi bem falar a respeito pela dignidade da pessoa humana, é até meio complicado, mas vamos lá.
né? A liberdade é a igualdade das pessoas perante a lei, né? Isso daí é o interesse até da burguesia, né? A burguesia não queria uma igualdade econômica, ele queria uma igualdade perante a lei. Por quê? Porque pelo dinheiro, né, eles conseguiam burlar isso daí, né? Tinha o melhor advogado, por enquanto. Direito à propriedade privada, também que é o interesse da burguesia. Direito de restringir a opressão política, né? Se lembra que tem uma fase na Revolução Francesa chamada de fase do terror, né? Aí tinha a ver que esse direito de resistir à opressão política não cai por água abaixo, né? E a liberdade de pensamento e de opinião, né? Só lembrar da fase do terror que havia na Revolução Francesa. Então, monarquia constitucional, né? Então, nós temos aqui em 1891 foi concluída a Constituição pela Assembleia Constituinte, né? Então, se termina a Constituição, o rei perdia os poderes absolutos, né? Então, não tem mais uma monarquia absolutista. A sociedade, nós temos aqui uma igualdade jurídica, não econômica, viu? Jurídica, igualdade perante as leis, né? Nós temos, né? Então, a igualdade seria para a lei, né? Então, aqui com relação à economia, nós temos aqui uma liberdade de produção, né? E comércio, né? E também que era interesse da burguesia e garantia de liberdade de crença religiosa. Tem até uma história engraçada com relação à religião, que a gente vai ver mais na frente, né? Os poderes foram divididos em legislativo, executivo e judiciário, né? Isso aí já vem da influência do próprio iluminismo, né? Tem umas histórias interessantes sobre a Revolução Francesa que realmente não são contadas, né? E tem aqui as forças contra-revolucionárias, né? Claro que muitos países europeus ficaram preocupados com aquilo que acontecia na França. Por quê? Porque eles tinham medo que aquilo que acontecesse na França pudesse contaminar seus países, né? Então havia o temor. Então a Áustria, né, e a Prússia vão se organizar propriamente para tentar derrubar a Revolução Francesa, né? E havia aquela questão também da aproximação da coroa, né? Coroa francesa e coroa da Áustria, né? Por quê? Porque a rainha da França ela era uma princesa austríaca, né? Então havia uma aliança entre França e Áustria, né? Então daí o motivo, né? Então Luís XVI conspirou contra a Revolução. O que Luís XVI vai fazer? Ele vai tentar fugir, né? Ele vai aceitar isso, ele vai tentar fugir para a Áustria, né? Porque sua mulher era de lá, né? A princesa austríaca, a gente já falou. E lá ele vai tentar organizar forças propriamente para derrubar, né? Lutar contra a Revolução Francesa, derrubar a Revolução Francesa e voltar ao poder. Então, estabeleceu contato com nobres emigrados na Áustria, né? E Prússia. Em julho de 1961, o rei tentou fugir e acabou sendo preso, né? Então, o que aconteceu? Quando ele já estava próximo, né, da fronteira, acabou sendo reconhecido e foi preso, né? Aí tem que o exército austro-prussiano. O que vai acontecer? Nesse contexto, né, o rei ele vai ser preso, né, vai ser julgado, né? E, consequentemente, após isso tudo, ele vai ser morto, né? Ser decapitado, né? Guilhotinado, né? A guilhotina era uma ferramenta que ia ser usada muito na Revolução Francesa, porque se dizia que era uma morte indolor, né? Então era a morte mais piedosa, né? Então a guilhotina usava direto, né? Diz que era uma morte indolor. Na verdade, ninguém sabe, né? Dizer se você é guilhotinado é uma morte indolor. Por quê? Porque nunca ninguém voltou para dizer, né? Imaginou que ela dói você morrer perdendo a cabeça? Aí o cara ia dizer, mas nunca ninguém voltou para falar, né? Então se imaginava que era uma morte que era indolor, né? Que era uma morte mais piedosa, então é por isso que começou a ser, foi constantemente usado na Revolução Francesa. Então com a morte do Luís XVI, vai criar um sentimento de comoção na Áustria, na Prússia, né? E eles vão tentar invadir a França novamente, né? Por causa disso, já tinham tentado uma vez e tentaram novamente invadir a França, né? Quando eles chegaram próximo a Paris, né, disse que o caos se estourou em Paris, né? Foi um caos generalizado, né? Aí nós entraremos na figura que é bastante interessante, que seria de Danton, né? Danton ele vai ficar conhecido nesse contexto, né, por causa exatamente disso, né? Porque ele vai organizar a defesa da França, onde vai incentivar as pessoas a lutarem, todo mundo lutar contra a França, né? Para expulsar os invasores, né, vai ter até um assunto bastante interessante, né? Por quê? Porque vai faltar pessoas para cuidar das prisões, né? O que vai acontecer, né? Como vai faltar pessoas para cuidar da prisão, né?
Então se temia que muitos daqueles prisioneiros que inclusive apoiavam o rei pudesse, né, se rebelar, né, e tramar uma revolta, alguma coisa. Então o que vai acontecer? Vão fuzilar os prisioneiros, né? Então se mataram os prisioneiros. Se não tinha prisioneiro, não tinha quem olhar, né? Diz que essa chacina foi tão escandalizante, né, que os pessoal que estavam por fora mais do interior de Paris ficaram escandalizados, né? Escandalizados, as pessoas que eram mais longe da cidade, né, de Paris. Ficaram escandalizados com a tamanha violência, né? E isso vai fazer com que surja pessoas que vão começar a querer tramar a morte de algum dos líderes, como por exemplo Mahat, né? Mahat ele vai morrer assim. O que vai acontecer? Havia uma camponesa, né? Que era, o nome, se não me engano, era Charlotte, e ela vai tramar a morte dele, né? Ela vai dizer que tinha uma lista de nome de alguns traidores, né? E Mahat, como ele era um cara que ele gostava muito de acusar os outros, né? Tudo enquanto ele viu uma conspiração, né? Uma traição, né? E é claro que ele vai receber ela e ela vai enfiar um punhal nele, né? Quando ele tava no banho, né? Aí, inclusive, vão fazer uma imagem dele muito icônica, né? Comparar ele até com Jesus Cristo, né? A imagem de Mahat. Então, nós temos aqui em julho de 1691, o rei tentou fugir da França, foi preso, o exército prussiano invade a França, né? E o exército invasor foi o quê? Foi derrotado, né? Tem um errozinho que foi derrotado na Batalha de Valmy, né? Isso foi derrotado. Então nós temos aqui a República e a Convenção Nacional, né? E nós temos aqui os principais grupos, né? Quais os principais grupos que atuavam nesse contexto? Nós temos aqui os grupos dos girondinos, representava a alta burguesia, né? Tinham posições políticas moderadas, né? Que era que não queriam mudanças radicais. Tinha os grupos dos jacobinos, representava a pequena e média burguesia, e o proletariado de Paris, né? Tinha posições políticas radicais, né? E tem o grupo da planície, que representava a burguesia financeira, né? Agia conforme as conveniências, né? Aquilo que era interessante para eles agir, eles apoiavam, né? Aqueles caras que estavam pensando nos interesses. E nós temos aqui a fase do terror, né? Então, como o caos estava generalizado, então em Robespierre e Danton, eles vão pensar o seguinte: então vamos estourar aqui botar aqui o coisa para fechar mesmo geral mesmo aqui. Bora botar o caos aqui. Caos, no caso que eu tô falando aqui, pegar duro mesmo, né? Botar a guilhotina para funcionar, né? Então vamos estourar o que é a fase do terror propriamente para tentar conter as revoltas, né, que estavam acontecendo, né? Então foi um período muito complicado, pois que no final, né, qualquer pessoa era acusada de traição, né, e ia para a guilhotina, né? Nós temos aqui, então, a recusa do rei, provocou a comoção, revolucionários reorganizaram, né, e já falou aqui que foi a execução do rei, né? Quando o rei foi guilhotinado, causou uma comoção e os revolucionários resolveram invadir a França novamente, né? Nós temos o Comitê de Salvação Pública, né, que era o responsável pelo controle do exército e da administração do país. E nós temos aqui o Tribunal Revolucionário, né, encarregado de vigiar e punir os traidores da causa. Esse tribunal, ele que foi responsável, né, por acusar e guilhotinar as pessoas, né, em cerca de 16 a 40 mil pessoas. Alguns falam que foi 16 mil, outros falam que foi 40 mil pessoas. Caíram na mão desse tribunal, né, e foram guilhotinados, né. Nesse período instalou-se uma verdadeira ditadura jacobina, né? Então foi uma fase... Até o próprio Danton caiu na guilhotina nesse... Né? Porque Robespierre tinha muita inveja dos chamados dantonistas. Que é o dantonista? É aqueles caras que admiravam o Danton, né? Então o que foi que Robespierre fez, né? Ele queria dar todos os holofortes para si. O que foi que ele fez? Mandou Danton para a guilhotina também, né? E disse que no final... Danton falou que diz que a única tristeza dele é por saber que ele vai para a guilhotina primeiro que Robespierre, né? Aí depois a gente continua mais essa fase, né? E falar da chamada Era Napoleônica, né? É uma história bem interessante a Revolução Francesa, na verdade, né? Tem muito detalhe interessante. A Revolução Francesa é uma história rica, gente, muito rica. Tem muito detalhe interessante, curiosidades, né? A gente vai ver que o próprio Robespierre também vai ser guilhotinado, né? Então, por enquanto fica por isso.